uso de novas tecnologias aumenta a eficiência das investigações criminais e um instrumento fundamental neste processo é a Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Atualmente, o Ministério trabalha num programa de fortalecimento desta rede. Para saber como funciona o programa, conversaremos agora com Guilherme Jacques, coordenador do Programa de Fortalecimento de Rede Integrada dos Bancos de Perfis Genéticos do Ministério da Justiça. Guilherme, é um programa muito amplo, não é? Porque envolve todo o país, né? Quer dizer, são dados coletados em todo o país. Como é o funcionamento desta rede? Essa é uma rede que interliga bancos de dados estaduais em um banco de dados nacional, que ela contém dados genéticos, né? Dados que são obtidos do DNA, tanto de pessoas que a lei determina que sejam cadastradas, quanto de vestígios encontrados na cena de crime, no local de crime, ou até mesmo em corpo de vítimas. Então, no local de crime ou no corpo da vítima, você encontra uma amostra biológica que você quer identificar. E aí, cadastrando as pessoas que a lei determina, condenados, criminosos, você consegue fazer esse cruzamento, então chegar à autoria desses crimes. E você faz isso de uma forma muito mais segura, né, dando muito mais robustez àquela prova que vai ser apresentada para a justiça posteriormente. E como é feita essa coleta? Porque existe uma lei, uma determinação legal para essa coleta e que ela foi, de certa forma, melhorada, digamos assim, com o pacote anticrime, né? Como é que ficou essa questão? Exatamente, é uma lei de 2012 que inovou no cenário nacional e permitiu que determinadas pessoas pudessem ter o seu DNA coletado. Tanto condenados por crimes hediondos ou crimes violentos contra a pessoa podem ter o seu DNA coletado, na verdade, obrigatoriamente tem que ter o seu DNA coletado, mas também no processo de identificação criminal, que normalmente é feito de suspeitos, também pode acontecer essa coleta. Agora, recentemente, no pacote anticrime, foram propostas algumas mudanças, algumas melhorias, alguns esclarecimentos nessa legislação. Algumas mudanças foram aceitas pelo Congresso, outras não, mas, de fato, nós temos algumas melhorias na regulamentação de como isso funciona. Ficou mais claro, por exemplo, agora, quanto tempo depois de uma pessoa cadastrada nesse banco de dados, o perfil genético dela tem que ser excluído. Porque me parece que agora digamos assim, os criminosos condenados por crime hediondo, ele obrigatoriamente terá que ser cadastrado. Sim. Não é? Tem algumas características de crimes que os praticantes desses crimes obrigatoriamente terão que ser cadastrados. Quais são esses crimes? Como é que funciona? A lei brasileira ainda é bastante restritiva, né? São apenas os condenados por crimes hediondos ou crimes violentos cometidos contra a pessoa dolosamente, né? Então, é um grupo de crimes relativamente pequeno, bastante pequenos, então são cerca de 20% da população carcerária, e essas pessoas, então, têm o seu DNA coletado, isso vai para um laboratório de DNA e ela é cadastrada no Banco Nacional de Perfis Genéticos e fica à disposição esse código genético para que se compare com locais de crime que se deseja esclarecer. Agora, quer dizer, na verdade são poucos esses crimes que obrigatoriamente precisam ser coletados. Agora, quanto tempo esse material fica armazenado nesse banco? Há um prazo para isso, para que seja descartado depois? Enfim, como é feito essa questão de prazos? Anteriormente, em relação aos condenados, não havia uma especificidade na lei dizendo sobre a remoção ou exclusão do perfil genético, apenas na lei de identificação criminal que dizia que era no prazo de prescrição do delito, que era um prazo bastante difícil de ser contado com inúmeras exceções. Agora não, existe uma regra mais clara de que quando a pessoa está sendo submetida à identificação criminal, se ela for absolvida, o perfil genético dela tem que ser excluído do banco de dados. E se a pessoa ela é condenada, 20 anos depois do cumprimento da pena, o perfil genético dela tem que ser excluído do banco de dados. Então, isso deu uma maior clareza
sobre esse momento da exclusão de banco de dados e está de acordo com as melhores práticas internacionais. Até porque o banco ele serve exatamente para isso, até para identificar criminosos que inicialmente não estava sendo acusado daquele determinado crime e que com a utilização dos dados do banco, ele acaba sendo condenado, ele acaba sendo acusado, né? A polícia descobre a participação dele em determinado crime. Existem fatos desse? Sim, aconteceu no ano passado mesmo o esclarecimento do crime da Raquel Genofre, uma menina de 8 anos que foi encontrada dentro de uma mala na rodoviária de Curitiba. E 11 anos depois, então, no ano passado, se chegou ao esclarecimento desse crime. Então, há 11 anos atrás, a perícia analisou o material biológico encontrado nessa mala, obteve o perfil genético, cadastrou isso em um banco de dados e isso ficou 11 anos aguardando até que o criminoso que estava preso no interior de São Paulo tivesse o seu DNA coletado, fosse analisado, inserido lá por São Paulo no banco de dados, então 11 anos depois que teve esse cruzamento de dados. Então essa pessoa que estava presa já por uma série de crimes, agora ela vai poder ser processada também por esse crime bárbaro que aconteceu há 11 anos atrás. E assim como esse exemplo, tem inúmeros outros, né? Existem casos de estupradores, por exemplo, no ano passado, foi detectado um estuprador responsável por 28 estupros no estado de Goiás. Existe um outro que é responsável por mais de 50 estupros nos estados do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Goiás. Então, esse banco unificado permite que, mesmo quando o criminoso muda de estado, ele pode ainda ser identificado. Temos ligação com uma cena de crime, por exemplo, de um crime ocorrido no Paraguai, no caso do assalto a uma transportadora de valores. E existem casos também onde esse resultado acaba identificando que aquela pessoa acusada por um crime, ela era inocente. Porque existem provas que são muito frágeis, como, por exemplo, o reconhecimento, quando é feito de forma inadequada, o que a legislação apregou é que você coloque pessoas semelhantes uma do lado da outra para a vítima ou para a testemunha reconhecer, apontar quem foi que cometeu o crime. Mas às vezes isso não é feito da forma adequada e aí a pessoa acaba sendo reconhecida de forma indevida. O inocente é reconhecido como se fosse ele a cometer o crime e muitas vezes é uma pessoa parecida. E aí o DNA garante essa identidade com uma precisão absurda, uma precisão científica muito grande, dando muita segurança a quem deixou aquele material biológico no local de crime. Recentemente até teve um crime curioso, não era um crime de grande relevância, o rapaz foi acusado de ter assaltado uma loja aqui no interior de Goiás e o preso foi o irmão dele, que era irmão gêmeos, né? E ele cumpriu acho que 5 anos da pena de maneira inocente, Nossa. Até se chegar ao caso. Quer dizer, o banco resolveria também esse tipo. Apesar de serem gêmeos, acho que deve ter alguma A maior diferença. Parte dos gêmeos são gêmeos diferentes, como irmãos quaisquer, mas os gêmeos idênticos, ou univitelinos, esses gêmeos eles compartilham o mesmo perfil genético e o exame de DNA convencional não discrimina os dois. Então, de fato, tem que ter outros meios de prova para conseguir separar os dois irmãos. Agora, como é que está o diálogo do Ministério com as outras unidades da Federação, né? com os estados? Porque me parece que sempre foi uma comunicação um pouco frágil. Como é que está essa comunicação para que os outros estados também forneçam dados para o banco? A comunicação entre forças de segurança, ela é um desafio para a segurança pública, não apenas no Brasil, mas no mundo todo, né? Especificamente no Brasil, a relação entre o governo federal e os governos estaduais é muito importante para isso e no ano passado tivemos avanços importantes, como, na verdade, no ano retrasado, a lei do SUSP, do Sistema Único de Segurança Pública, que melhorou
e estabeleceu diversas regras para o compartilhamento de informações. E no ano passado, então, o governo começou a implementar, de fato, essas regras, inclusive oferecendo incentivos aos estados que fazem essa melhor adesão às políticas públicas nacionais. Então, um dos incentivos é um maior repasse do Fundo Nacional de Segurança Pública. O estado que atinge suas metas, que compartilha seus dados, ele recebe uma fração maior do Fundo Nacional de Segurança Pública. Uma situação parecida acontece, por exemplo, com o Fundo Penitenciário Nacional. Então, existem incentivos para que essa integração e esse trabalho unificado ocorra de forma mais efetiva. Outra iniciativa importante do Ministério da Justiça, também no ano passado, foi a criação de uma secretaria especializada nas operações integradas, né? A SEOP, a Secretaria Especial de Operações Policiais Integradas, que ela atua diretamente com todas as polícias do Brasil, fazendo com que as polícias ajam de forma uniforme. Por exemplo, em uma decisão que aconteceu lá no Nordeste, a polícia lá de São Paulo, de Minas Gerais, ela também cumpre no mesmo dia esses mandados, né, graças a essa integração. Então, tem melhorado bastante, nós temos tido excelentes surpresas e a gente espera que esse ano melhore ainda mais essa relação e essa integração. E vocês estão fazendo agora um trabalho de fortalecimento dessa rede. Sim. Né? Um fortalecimento da integração dessa rede. Como é que está sendo feito esse trabalho? O projeto de fortalecimento da rede integrada de bancos de perfis genéticos é um projeto prioritário e estratégico para o Ministério da Justiça e ele tem como metas zerarmos o passivo de condenados que não estavam cadastrados no banco de dados de DNA. A quantidade de condenados cadastrados era muito pequena. No ano passado, nós já superamos a meta de 65 mil condenados cadastrados. Esse ano vamos continuar para que a gente cadastre todos os condenados que a lei determina que sejam cadastrados no banco de dados. Além disso, outro problema sério que nós temos no Brasil é uma quantidade muito grande de vestígios que estão armazenados em freezers, em armários Brasil afora, inclusive vestígios de crimes sexuais, de vítimas que foram até o IML, foram até o hospital, se submeteram a um exame invasivo, numa situação, né, logo após passar por uma violência de natureza sexual, e esse vestígio está guardado em um freezer, uma geladeira. Então, esse vestígio ele precisa ser levado para um laboratório, processado, e ali existe a assinatura genética do agressor. Então, esse ano, nós estamos montando diversos centros para aumentar a possibilidade dos laboratórios analisarem esses vestígios, investindo em automação desses laboratórios, para que um laboratório que tenha 10 peritos criminais e que consiga produzir 500 exames por ano, de repente, com esse robô, uma plataforma de automação de grande porte, em vez de produzir 500, ele vai conseguir produzir 1.000, 2.000 exames em um ano. Então, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, o Ministério da Justiça está fazendo investimentos grandes nesse setor. E outro aspecto desse projeto também é na parte de capacitação. No ano passado nós já fizemos várias ações de capacitação, mas esse ano nós estamos intensificando isso ainda mais. Fizemos uma parceria com a Academia Nacional de Polícia para que aconteçam especializações em genética forense, especializações em perícia em local de crime, né? Então, são basicamente esses 3 aspectos do projeto de fortalecimento da RBPG. Quer dizer, a guarda desse material, ela, de certa forma, não é que ela esteja sendo feita de maneira precária, mas ela precisa ser otimizada, então. E é isso aí que se trabalha mais. Eu não me referi exatamente à guarda, mas o fato é que não basta guardar o vestígio. Guardar o vestígio sem analisar, ele não é uma informação. Ele precisa ser analisado em um laboratório para eu obter do DNA o perfil genético. Esse perfil genético no banco de dados é que ele vai ter utilidade. O vestígio, então, por exemplo, uma calcinha, tá, de uma vítima de agressão sexual, que ali naquela calcinha tem o sêmen do agressor. Isso está guardado em um armário, em um freezer. Isso guardado em um armário, em um freezer, não tem utilidade
para se esclarecer esse crime. Ele passa a ter utilidade no momento em que eu trago essa calcinha para um laboratório de genética forense, analiso aquele sêmen, extraio o DNA dali, faço procedimentos laboratoriais para obter esse perfil genético daquele vestígio, e aí esse dado vai para o banco de dados. No banco de dados é que ele vai ser comparado com outras pessoas que cometeram outros crimes, e aí eu posso, então, encontrar a autoria daquele crime. E a questão dos especialistas para fazer esse trabalho, que também a gente sempre sabe que as polícias, eles têm um efetivo incompatível com as necessidades. Normalmente, quer dizer, como é que está também o trato dessas, está havendo novas capacitações, né? O senhor já falou, se referiu a isso, mas como é que está para tentar pelo menos minimizar esse déficit? De fato, esse é um aspecto crítico para esse projeto, né? A carência de recursos humanos, principalmente nas esferas estaduais, ela é muito preocupante. E o Ministério da Justiça, né, não tem como contratar um perito criminal de um Estado, né? Não cabe à União isso, cabe ao Estado. Então, o Ministério da Justiça ajuda, né, fornecendo capacitações para a pessoa, de repente, que não tem a capacitação necessária para atuar em um laboratório. Ela, depois de passar por alguns cursos, ela recebe essa habilitação. E, fora isso, nós temos também incentivado a contratação de mais pessoas, mais peritos criminais, também por meio de normas, por meio de articulações, por meio de comunicações, mostrando o quão útil é essa ferramenta, como ela dá resultados, né? Então, isso é uma das questões. E, como eu havia mencionado antes, né, só contratar pessoas também não é a forma mais moderna e inteligente de se lidar com isso. Contratar pessoas é fundamental, mas se essas pessoas tiverem todo o aparato tecnológico necessário, né, com a mesma quantidade de pessoas eu consigo produzir mais informações, produzir mais exames, produzir mais laudos. Então, o Ministério da Justiça também tem ajudado nisso, que é o que eu mencionei anteriormente, da automação, né? Investimentos em automação, aquisição e doação de robôs, de plataformas de automação, né? Para que, em vez de o perito que está lá no Estado processar um caso por vez, um exame por vez, ele consegue processar 96 casos de uma vez só, tendo um equipamento especializado para isso. Equipamento fundamental, então, nesse processo para agilização, que a gente sabe que a agilização da resolução desses casos é fundamental, né, para que haja cumprimento da pena. Como é que está a questão de resultados já desse banco? O banco já teve resultados muito interessantes, né? Como é que está a questão de resultado nas investigações? Sim, ano passado foi um ano onde nós tivemos várias surpresas interessantes, vários resultados, como esse da Raquel Genoffre, como esse desse estuprador de Goiás, outros crimes importantes foram esclarecidos, inocentes que foram revelados, né, graças não apenas mostrando que não foi aquela pessoa que cometeu aquele crime, mas também mostrando que foi esse outro que cometeu esse crime, né? Então, de fato, são vários resultados interessantes. Mas a gente espera que esse ano nós tenhamos ainda mais resultados. Por quê? Porque no ano passado o foco foi principalmente nos condenados. Então, isso permite que nós criemos um banco, a base, para fazer as comparações. Mas, nesse ano, o foco vai ser intensificado também na questão do processamento desse passivo de vestígios que está armazenado. Então, esse ano, pode ter certeza que haverão muitas notícias falando sobre esse esclarecimento de crimes. Por exemplo, crimes sexuais, né? Tem vários crimes que estão sem análise, que vão ser analisados esse ano, graças a essa política de fortalecimento da RBPG. E antes até que prescrevam esses crimes. Né? Quer dizer, hoje em dia esse estudo científico está além do trabalho da colheita de impressão digital, que era basicamente o que se fazia, né? Sim. Porque eu acho que a mesma impressão digital ela deixa material genético, né? Como é isso? Quando a pessoa esbarra em algum objeto, ela deixa o suor, deixa
restos celulares que contêm DNA. E não precisa ser o dedo, pode ser o braço, pode ser a cabeça. Mas nessa questão especificamente, normalmente a gente não entra em muitos detalhes para também não ficar ensinando, né, como não deixar vestígios, né? O fato é que quando o criminoso ele comete crime, ele deixa o DNA dele de várias formas diferentes. E quanto menos ele souber sobre essas formas, melhor. Quer dizer, é um processo de investigação mesmo, né? Quer dizer, o segredo ali faz parte também da coisa, né? Agora, a gente está falando muito da dinamização desses métodos, enfim, do investimento que tem sido feito para que isso tenha uma solução. Mas o número hoje de dados desses bancos já se pode dizer satisfatório, porque comparado com outros países, claro, os Estados Unidos, a China, tudo é gigantesco, a gente não tem nem como comparar, né? Mas os dados hoje já coletados ao banco já pode ser visto com certo otimismo? Eu acredito que sim, otimismo bastante, porque se nós compararmos com os últimos, por exemplo, o decreto que regulamentou isso é de 2013. Então, de 2013 até 2018, 2019, o avanço, a alimentação do banco de dados foi muito modesta, muito lenta. Então, o avanço que nós tivemos no 2019, com certeza, está na direção certa. Agora, comparando com países europeus, com Estados Unidos, com Austrália, de fato, o Banco Brasileiro ainda é muito tímido. Nós precisamos, inclusive, de ajuda do Congresso Nacional para que nós possamos reforçar isso. A lei brasileira ainda é muito restritiva. O Congresso não aprovou as medidas propostas pelo Ministério da Justiça, embora o Senado Federal tenha manifestado todo o apoio em relação a esses pontos. Um grupo de trabalho na Câmara dos Deputados apresentou restrições a esse ponto, então acho que nós precisamos retomar esse diálogo para que a gente possa explicar melhor a importância de se ampliar esse banco de dados. Porque o objetivo de se cadastrar um criminoso que cometeu um crime que não é tão grave assim é poder esclarecer crimes mais graves. O objetivo dessa tecnologia é detectar criminosos seriais, não é para detectar um batedor de carteira, um ladrão de galinha. O objetivo não, é detectar e prevenir crimes violentos, homicídios, crimes sexuais, crimes muito graves. Só que quando a gente analisa o histórico, o antecedente dessas pessoas que cometem esses crimes graves, nós vemos que é muito mais comum elas terem cometido crimes menos graves anteriormente. Então, esse sujeito que hoje ele cometeu um homicídio, no passado ele também cometeu um tráfico de drogas, cometeu uma invasão de domicílio, cometeu um furto ou roubo, né? Então, essa é a realidade. Os criminosos, ao longo da sua carreira criminosa, eles vão intensificando e se tornando mais violentos e isso não é determinístico. Se a pessoa cometeu apenas um crime que não é grave e depois deixou de cometer crimes, ela não vai ter nenhum problema em estar cadastrada no banco de perfis genéticos. Agora, aquele criminoso que resolver cometer homicídios, cometer crimes sexuais, esses vão ser detectados. Isso é muito importante. Então, o objetivo dessa tecnologia, nós temos que ver que não é só depois que um cara matou 20 pessoas, nós conseguirmos identificar eles. O melhor é o mais rápido possível, assim que ele cometer os primeiros crimes, que ele possa ser detectado e ele possa, então, sofrer as sanções penais cabíveis ao caso. E isso até vai combater a impunidade, porque, de certa forma, intimida. A pessoa sabendo se cadastrada... Exatamente. O senhor tocou na questão central dessa política, que é justamente a impunidade. Nós temos, de fato, muitas pessoas presas, mas presas por crimes que não exigem investigação. Nos crimes que exigem investigação, que exigem prova científica, exigem um trabalho da Polícia Civil, da perícia criminal,
a impunidade ainda é muito grande. Então, as cadeias estão cheias, de fato, de pessoas que cometeram tráfico de drogas. Mas, em relação aos homicídios, a taxa de impunidade é muito alta. Então, é fundamental que nós tenhamos ferramentas fortes para diminuir essa impunidade, não apenas para esses crimes serem esclarecidos, mas também para nós darmos essa resposta para a sociedade e também para os criminosos. O criminoso, ele comete ou não um crime, não pensando se a pena para aquele crime é 30 anos. O mais importante para uma pessoa decidir cometer o crime ou não é ela ter a certeza de se ela vai ser pega ou a certeza de que ela não vai ser pega. Se ela tem lá 10 vizinhos, todos cometeram homicídio, nenhum nunca pagou por isso, é a certeza da impunidade. No momento em que nós mudamos esse cenário e nós mostramos, não, quem comete homicídio, quem comete estupro é preso, isso é um recado muito importante para que a cultura, os índices, esse cenário todo de violência que nós vivemos, que ele apresente melhorias. Maravilha. Guilherme, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidadania. Obrigado, nós que agradecemos. Para rever esta e outras entrevistas, acesse nossa página na internet, senado.leg.br/TV, o nosso canal no YouTube. Para qualquer crítica e sugestão, ligue para o 0800 61 22 11. É de graça. Obrigado pela sua audiência e até o próximo Cidadania.